de água, Ele transforma a água em vinho. Você faz o possível, Ele faz o impossível. Quem tem que orar é você, meu irmão. Quem vai na vigília é você. Quem vai no culto de ensino é você. Quem vem na super quarta é você. Mas quem faz o milagre é Deus. É Ele que faz o possível. Enquanto você está adorando aqui na noite de hoje, o milagre pode estar acontecendo na sua casa. Quem pode levantar a mão, dar um grito de aleluia para Jesus, faça isso. Jesus disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando tiraram, já não era mais água, era vinho. Aí Jesus disse, não sei se você percebeu, tem algo que me chama muita atenção aqui no texto, e o que mais me chama atenção no texto é a fala de Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Jesus é o Senhor, sim. Não foi Ele que transformou água em vinho? Ele podia ter dito assim aos empregados: sirvam ao povo na festa, porque o povo já estava murmurando na casa. Gente sempre foi gente. Um estava sempre falando perto do ouvido do outro, dizendo: ó, convidou muita gente, mas faltou o vinho. Convidaram para se amostrar. É mais ou menos assim como no tempo de hoje. Jesus podia dizer assim: ó, serve ao povo. Mas Jesus não disse serve ao povo, Ele disse tirai e levai ao mestre-sala. Por que Jesus mandou levar ao mestre-sala? Sendo que foi Ele que transformou a água em vinho. Ele é o Senhor. Só que tem algo que você precisa observar: Jesus não passa por cima de princípio de autoridade. Nós vivemos um século, a pós-modernidade tem suas funções. Uma das é empurrar os povos para uma só direção. Os sociólogos afirmam que esta é a pior das gerações, porque ela é carregada de patologias. É um novo normal, é um novo tipo de cultura. A pós-modernidade tem a função de desconstruir aquilo que o homem moderno construiu. E vivemos uma crise de obediência em todos os aspectos. Jesus não passa por cima de princípios de autoridade. Quem é a autoridade da igreja aqui depois de Deus? Pastor Vitor Hugo. E tem aqueles que delegam, porque eles são delegados pelo pastor para exercer alguma área, algum departamento da igreja, líder do ministério de louvor. Princípio de autoridade no louvor. O rapaz do estacionamento, fui estacionar o carro ali, fui botar no lugar, tinha um senhor lá embaixo. Ele disse assim: não é aí não, o senhor põe aqui bem rente à coluna. Eu aí dei ré, porque ele é um princípio de autoridade aqui embaixo no estacionamento. Só que às vezes nós obedecemos as pessoas, nós obedecemos o diretor da empresa, nós obedecemos o gerente da empresa, o encarregado da empresa, e nós temos dificuldade de obedecer lideranças da igreja. E às vezes nós não gostamos de ouvir certas coisas, porque logo na nossa face a gente está dizendo que a gente não gosta. E por que a gente obedece os princípios de autoridade nas empresas, no mundo secular, e na igreja não? Porque lá você pode ser mandado embora. O pastor chama. Pastor chamou. Ordenou. Hoje, por coisas ínfimas, a gente muda de igreja, vai para um outro ministério. Até às vezes, quando o pastor nos corrige com vara, Jesus disse: tirai o vinho e leve ao mestre-sala. O mestre-sala era o maître, era o responsável pelos garçons. E quando aquele mestre-sala prova a água feita a vinho, Pastor Vitor Hugo, não sabendo de onde viera, ele não sabia de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinha tirado a água. O mestre-sala não sabia de onde estava vindo aquele vinho. E você talvez pergunte: pastor, por que o mestre-sala não sabia de onde vinha o vinho? Ele não estava na festa? Estava. Só que numa festa de casamento, haviam 2 lugares para recepcionar convidados.
A parte mais nobre da casa era para as pessoas mais importantes da cidade, as pessoas de status, de posição social, os políticos influentes. Mas a parte mais pobre da casa, mais humilde, ficavam os empregados. Quando Jesus chegou, Jesus não foi recepcionado na parte mais nobre da casa. Jesus estava lá onde estavam as talhas. E a pior coisa é quando você coloca Jesus em segundo plano. Jesus não pode estar em segundo plano na sua vida. Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Quantos aqui quando acorda dá bom dia para Jesus? Sua primeira fala é para Jesus. Quando recebe dinheiro e seus dízimos devolve. A oferta é de Jesus. Tudo seu, o primeiro lugar tem que ser Jesus. Posso lhe fazer um pedido? Fale para alguém da direita, da esquerda aí, vai. Diga, tudo seu tem que ser de Jesus. Fala, tudo seu. Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não sabiam que Jesus estava na casa. Mas os empregados sabiam. Aí tem crente que diz assim, ó, mas os empregados eram humildes, por isso que Jesus estava no meio dos humildes. E quem foi que te disse que a humildade é porque a pessoa é pobre? Eu conheço pobre, eu conheço ricos que não sabem onde guardar dinheiro. Eu já fui em casa de pessoas bilionárias, que ele não sabe nem quantas fazendas ele tem, e o cara é um poço de humildade. Eu já fui em casa de pobre, que não tem nem onde deitar, e o desgraçado é nariz empinado, orgulhoso, prepotente. A humildade não está na roupa que você usa, no carro que você tem, na casa que você mora. A humildade, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes, a referência de Jesus aqui aos humildes é com relação à roça de trigo. Quando o vento sopra na roça de trigo, o trigo é humilde para se curvar pelo sopro do... não sei se você... Eu vou repetir isso daqui. Quando Jesus diz bem-aventurados humildes, é que quando o vento verruas Elohim merahefet alipeneramaima, já viu aquele texto que o Espírito paira lá em Gênesis, em questões desordenadas, preparando um ambiente da criação? Já viu? O Espírito Santo é o primeiro missionário, uma espécie de incubadora. O Espírito é de movimento. Deus é Deus de movimento. O Espírito sopra, é o ruach de Deus, e o trigo se curva. Quando o Espírito sopra em nós, quando o Espírito fala conosco, a gente tem humildade de se encurvar, reconhecendo o senhorio, o poderio de Jesus Cristo. Tem alguém que reconhece o poderio de Cristo aqui nessa noite? Essa palavra humilde aqui, pastor Vitor Sena, também é atribuída ao trigo e o joio. Pastor Vitor Hugo, o senhor é mais entendido do que eu, mais estudado do que eu, com certeza absoluta. Olha só, durante a madrugada, o trigo absorve, pastores, todo o orvalho da madrugada. O trigo é extraordinário. O trigo vai absorvendo todo o orvalho, toda a chuva, todo o sereno. E ele vai absorvendo tanto, pastor, que ele vai se curvando, se curvando, se curvando. Normalmente no pé do trigo tem um pé do joio. O joio não absorve o orvalho. O trigo amanhece curvado e o joio amanhece teso assim. Glória a Deus. Coloca Jesus em primeiro lugar na casa. Não sabia o mestre Sala de onde estava vindo o vinho, se bem que sabia os empregados, que havia visto o milagre que Jesus transformou, pedindo que enchesse aquelas talhas de água. Ouçam isto aqui, versículo de número 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo. O mestre Sala ficou assim, perplexo. Ele ficou estupefato. Ele ficou boquiaberto. Ele disse, não é possível. Todo homem, o vinho bom não é servido por último. O melhor vinho é servido primeiro. E ele ficou perplexo, por quê, pastor? Porque ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois de ter bebido bem, então o inferior. Mas o dono desta casa aguardou o melhor vinho por último. É que ele não sabia que Jesus era quem estava transformando o vinho, água em vinho. Pastor, esse vinho tinha álcool. Eu estou falando para gente adulta, a gente está vivendo no século 21. Esse vinho aqui tinha, todos os meus estudos, todos os teólogos, todos os pesquisadores, todos os historiadores, segundo eles,
a porcentagem de álcool que existia nesse vinho era no máximo de 2,2% até 2,5%, não mais do que isso. E era vinho, isso aqui não é suco de uva, isso aqui era vinho mesmo. Pastor, significa que eu posso beber? Não, não beba. O problema é a segunda taça, o segundo gole. Lembra que Deus deu 2 sementes para Noé, não lembra? Deus deu 2 sementes a Noé. Noé, eu vou te dar a semente da oliveira e a semente da vide. Olha lá o que você vai plantar. Noé foi lá e plantou a vide e ficou tonto. Por que vocês estão rindo? Fala para o seu irmão aí, ó, cuidado com a semente que você vai plantar.